Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre meio ambiente. Usina de incineração de resíduos em Santos. Problema ou solução? E sobre esse assunto a gente conversa hoje com Flávio Saraiva, dirigente sindical e psicólogo. Tudo bem, Flávio? Seja muito bem-vindo ao ND. Como é que vai? Boa noite, Roberta. Boa noite aos telespectadores do Notícias em Debate. Estamos à disposição. Vamos entender um pouquinho essa problemática envolvendo uma usina de incineração de resíduos sólidos na cidade de Santos. Atualmente, Flávio, para a gente entender qual é o destino do lixo de Santos e das demais cidades da nossa região. O destino é o aterro sanitário do Sítio das Neves, que é uma parte aí da nossa área continental. É um aterro que já ainda tem capacidade de armazenamento, já funciona há algum tempo, mas nesse momento o destino do lixo é esse aterro, objetivamente. Mas a gente pode dizer que tem um prazo de validade o Sítio das Neves, não? Tem um prazo de validade, mas o que a gente precisa considerar, na verdade, Roberto e telespectadores, é que esse prazo de validade ele poderia ser muito maior caso tivesse sido aplicada uma política correta para se lidar com os resíduos urbanos, o que não está ocorrendo hoje na cidade de Santos e na região como um todo, e daí a alternativa é pior do que o que já existe, essa incineração é uma alternativa muito pior. Então, para a gente entender, Flávio, por que as autoridades sugerem a instalação de uma usina de incineração de lixo na cidade de Santos? Eu tenho uma certa dificuldade de dizer que as autoridades sugerem, Roberto e telespectadores, porque o que ocorre é que há muito interesse econômico por trás disso. Na verdade, não se faz uma política correta de destinação dos resíduos e para que uma empresa que vai gerenciar essa usina lucre muito e precise de muito material, de muito lixo, de muita matéria-prima, inclusive, está querendo se implantar esse tipo de empreendimento. É um empreendimento muito ruim, mas a gente pode explorar um pouco mais isso. E esse empreendimento seria implantado aonde, Flávio? Esse empreendimento, a princípio, ele está sendo pensado para ser instalado na área continental de Santos, num terreno relativamente próximo ao atual aterro sanitário. Ocorre que é um empreendimento que é muito destruidor de matéria-prima, muito poluidor, que ameaça gravemente a saúde da população em função da poluição que ele vai produzir e queima muito gás para poder queimar o lixo, que não é um lixo seco. Os resíduos urbanos, eles são aquilo que é coletado nas cidades, é muito úmido, então precisa de muito gás, vai queimar grandes quantidades de gás para poder queimar matéria-prima que podia ser reaproveitada, ainda vai poluir toda a região e provavelmente parte do estado de São Paulo e parte do Rio de Janeiro. Bom, você está falando da parte dos riscos ambientais, que obviamente, do seu ponto de vista, são inúmeros e são muito importantes, mas a gente também tem alguns impactos sociais caso haja essa instalação da usina, né? Exato. Na verdade, a gente vai pagar 4 vezes, Roberta, por esse empreendimento. Nós vamos gastar 4 vezes. Nós vamos gastar, primeiro, porque nós vamos dizimar uma quantidade gigantesca de empregos e de pequenas empresas que fazem a reciclagem de material que à medida que a usina for instalada, esse material vai ser queimado. Nós pagamos porque a gente precisa pagar o gás que vai ser utilizado nessa usina. A gente paga também porque nós vamos queimar muita matéria-prima que hoje é em parte reaproveitada, poderia ser muito mais reaproveitada se tivesse uma política adequada de tratamento dos resíduos urbanos. E, por final, nós vamos pagar com a saúde da população, porque esse tipo de empreendimento, inclusive que está sendo proibido em várias partes do mundo, está sendo abolida, ela é considerada uma das piores alternativas para se lidar com os resíduos urbanos. Então, aqui em Santos, nós vamos instalar uma sucata, né, em termos de recurso de tratamento ambiental, que vai fazer muita poluição, vai contaminar os reservatórios de água, vai contaminar o nascedouro dos peixes aqui nos manguezais, vai contaminar o ar que a população respira e vai contaminar em grande distância, porque a gente sabe que esse tipo de resíduo ele se espalha, às vezes, atravessando o continente inteiro.
Só para vocês terem uma ideia, nos polos, os animais que vivem nos polos gelados, eles apresentam contaminação proveniente de queima de lixo de usinas lá do leste europeu e da África. Só para você ver o tanto que esse resíduo ele se dispersa e vai contaminar muito longe pelas correntes de ar através da nossa atmosfera. Flávio, eu vou aproveitar então e te fazer uma pergunta, não sei nem se você vai ter a resposta, mas você acabou de falar que essa seria uma das piores alternativas e que a gente estaria utilizando sucata, então, como uma alternativa para a questão do lixo na nossa região. O que você entende, então, o que faz a gente pensar que essa seria uma alternativa viável aqui para a nossa região, já que tem alguns aspectos, quando a gente fala de desenvolvimento da Baixada Santista, se fala muito na questão de meio ambiente, né? Por exemplo, o complexo de Andaraguá, a gente tem lá em Praia Grande, não sai por conta de algumas questões de meio ambiente. Quando se fala de lixo, a gente está falando de uma alternativa, uma das piores alternativas, segundo o senhor falou. Então, veja bem, Roberta e telespectadores, essa proposta de implantação da usina, ela não tem explicação. Ela não tem explicação racional. Ela é ineficiente, ela é cara e ela é destruidora do ambiente e da saúde humana. Então, veja só, não tem explicação. A única explicação que eu posso supor, e a gente está vendo isso acontecendo em outros lugares, lamentavelmente, um sistema de corrupção entre as empresas e os entes públicos. Explicação racional não tem nenhuma. Porque se a gente for verificar o tanto de gastos, como eu disse, a gente gasta 4 vezes para implantar uma usina como essa, quando a gente poderia estar aproveitando matéria-prima, gerando empregos, não poluindo o ar, não produzindo doenças e não queimando uma quantidade gigantesca de gás para poder fazer a queima desse lixo, qual é a explicação racional que a gente pode dar para esse tipo de empreendimento? Não tem nenhuma explicação racional. Então, a única coisa que a gente supõe é que a ganância misturada com corrupção produz esse tipo de opção, né, vamos dizer assim, para a implantação desse tipo de empreendimento. Não tem outra explicação, não tem explicação racional para isso. A explicação racional seria a gente aplicar, inclusive, aquilo que já está na legislação sobre tratamento de rejeitos urbanos, em lei federal e nas leis estaduais. Ocorre que está se burlando isso para gerar lucro para uma empresa que vai cobrar e vai depois deixar o passivo ambiental e na saúde das pessoas em larga escala na nossa região e provavelmente em outros estados, saindo daqui da Baixada Santista. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais então sobre a usina de incineração em resíduos na cidade de Santos. Olá, hoje eu tenho uma novidade para você. A nova loja TIM chegou no Shopping Litoral Plaza e está com ofertas especiais e descontos imperdíveis. No TIM Controle, os aparelhos da nova linha K da LG estão saindo a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. E você ainda tem muita internet com o Facebook, Instagram e WhatsApp. Dá para acreditar? Aproveite os aparelhos da nova linha K da LG a partir de R$ 949 à vista ou em até 12 vezes sem juros. Descubra seu jeito favorito de usar 4 câmeras e compartilhe nas redes sociais. A nova loja TIM Litoral Plaza está funcionando do meio-dia às 8 da noite, seguindo as orientações de prevenção à Covid-19. Vem ser TIM Controle! Não deixe de visitar a nova loja da TIM no Shopping Litoral Plaza. Saiba mais em www.tim.com.br. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, meio ambiente. A gente está falando sobre a usina de incineração de resíduos na cidade de Santos. E sobre isso a gente está conversando com Flávio Saraiva, dirigente sindical e psicólogo. Flávio, a gente teve recentemente um ato público contra a usina, é isso? O que foi feito na ocasião? Aqui na região nós temos a FABS, a Frente Ambientalista da região da Baixada Santista, que inclusive combateu fortemente a implantação daquela termoelétrica lá em Peruíbe. Junto com a Frente Ambientalista da Baixada Santista, nós temos diversas outras entidades do movimento sindical, da sociedade civil, o Fórum da Cidadania, por exemplo, aqui de Santos, e várias ONGs e cooperativas que estão instaladas aqui na nossa região.
E a gente decidiu chamar a atenção do prefeito de Santos, porque esse empreendimento está sendo proposto para ser instalado na área continental do município de Santos. Embora ele vá atender a outros municípios da região, mas ele está sendo implantado no território santista. Então, nós fizemos uma manifestação com todos os cuidados, porque a pandemia exige que a gente tenha muita cautela nas manifestações públicas, mas nós fizemos essa manifestação para alertar os meios de comunicação, para alertar o prefeito de que esse empreendimento ele não está sendo discutido com a sociedade. Se a gente fizesse uma pesquisa hoje, 99,9% da população não sabe absolutamente nada sobre a implantação desse empreendimento. Então, isso é uma coisa muito grave, é algo que vai afetar a nossa saúde, vai afetar a água que a gente bebe, vai afetar os peixes que nós comemos, vai afetar a nossa saúde. Tem vários produtos cancerígenos decorrentes da queima de plástico e de papelão, dioxinas, furanos, produtos cancerígenos que vão atingir a população. E a gente não entende por que a Prefeitura de Santos, o governo do estado e os outros municípios estão absolutamente em silêncio, fazendo a instalação desse tipo de empreendimento, fazendo os licenciamentos, sem nenhuma discussão com a população. Então, a manifestação foi nesse sentido. A gente mencionou anteriormente a questão que o senhor, quando eu questionei, né, por que então a cidade de Santos teria uma usina se a gente só tem pontos negativos, o senhor falou que não tem explicação, e a gente pode tocar naquela questão do toma lá da cá, né, dessa questão política que exige. O novo emissário submarino seria uma medida compensatória para que a empresa que vai fazer as obras ali possa erguer um incinerador. A gente pode falar nessa troca? Veja só, essa obra do emissário, se ela for caracterizada como algo que deriva desse contrato para a instalação da usina, ele é uma forma de enganar a população. Porque, veja só, o que adianta a gente ter um emissário submarino que ocupa uma área equivalente a aproximadamente 2 quarteirões, todo enfeitado, todo bonito, quando a gente vai ter do lado uma bomba de poluição. A gente já tem produtos perigosos percorrendo o Porto de Santos sem a população saber. A gente tem a Ilha Barnabé, que são tanques armazenando resíduos altamente perigosos. A gente tem a Ultracargo armazenando resíduos. A gente tem as cavas subaquáticas armazenando resíduo contaminado dentro do canal do Porto de Santos. Nós temos o Parque Industrial de Cubatão exalando poluição na região. Nós vamos implantar mais uma fonte gravemente poluidora como esse tipo de empreendimento de queima de lixo, quando a gente tem todo um conjunto de políticas já desenhado, já em prática, inclusive no mundo inteiro, para que a gente aproveite a matéria-prima, para que a gente possa preservar a saúde da população, para que a gente não contamine os reservatórios de água, para que a gente não contamine o nascedouro dos peixes. Então, assim, não tem o emissário submarino, ele não consegue explicar nada, Roberta e telespectadores. É uma enganação, é uma farsa aquilo ali, é uma enganação, é para enganar a população, mostrando que uma empresa que não está sendo explicada nos seus mais variados malefícios está produzindo um emissário submarino bonitinho, embelezado. Então é horrível esse tipo de artifício que se usa para enganar a população. Qual seria então a alternativa para o lixo da nossa região quando a gente tiver a extinção do Sítio das Neves? A solução, Roberta, é uma solução relativamente simples. A gente precisa implantar a política hoje vigente no Brasil e que é altissimamente aprovada no primeiro mundo, nos países mais organizados, nos países onde se preserva a vida, a população, a saúde da população, o meio ambiente. Que se trata do seguinte, se trata de a gente ter que colocar nos aterros no máximo 10% do resíduo que a gente produz. Hoje a gente tá colocando no aterro quase 100% do resíduo que a gente produz. Se a gente for queimar, nós vamos queimar 100% e ainda vai faltar resíduo para queimar, porque a usina exige uma grande quantidade de resíduos para poder compensar a queima. Nós precisamos, então, fortalecer a cadeia de separação e reciclagem de material. Nós podemos aproveitar o plástico, nós podemos aproveitar o papelão, nós podemos aproveitar o papel, nós podemos aproveitar, inclusive, veja vocês,
nós podemos aproveitar, inclusive, os restos alimentares do nosso lixo urbano. Nós podemos produzir adubo com esse material. Alguém poderia dizer, mas acontece que fica caro a gente fazer estações de separação do lixo para poder reciclar. Fica caro a gente produzir adubo com os resíduos alimentares urbanos. Sim, e a gente pagar gás, queimar gás, a gente queimar matéria-prima, a gente poluir os mananciais, poluir os rios, poluir a nossa floresta e expandir poluição para outros estados. Isso sai mais barato? É isso, a gente está colocando na frente da possibilidade de ter uma região limpa, saudável, com geração de emprego e renda, que é algo que deriva diretamente dos resíduos urbanos. A gente tem milhares de pequenas empresas aqui na nossa região fazendo coleta de material reciclável. Nós vamos destruir essas pequenas empresas. Nós temos as cooperativas, que é outro tipo de empreendimento que vive dos rejeitos urbanos. Nós vamos inviabilizar esse trabalho que essas milhares de pessoas fazem. Então, não tem desculpa para dizer que fazer separação, fazer uma política ambiental correta, fazer separação, fazer reciclagem, não jogar, não torrar a matéria-prima, devolver essa matéria-prima para a cadeia de produção, utilizar o mínimo possível de resíduo para ser depositado em aterro. Essa é uma política óbvia, racional. Mas, Flávio, eu só não entendi um ponto. A usina de incineração, ela só não utilizaria material que não seja reciclável? Não, ao contrário. Vai tudo? Vai tudo. E veja só, como a usina ela vai ter que queimar aí por volta de 2.000 toneladas dia, a própria empresa vai pressionar para que aquele mínimo que ainda é separado pelas pessoas pare de ser separado, para ser queimado. Porque a empresa ela vai cobrar por tonelada queimada, por tonelada incinerada. Então, à medida que a gente não tiver apenas o lixo coletado nas residências, por exemplo, ele não for suficiente para fazer a usina funcionar, vai haver uma pressão para que todo o material que a gente produz na cidade, que as lojas depositam para os catadores levarem, todo esse material que hoje é reciclado, ele vai sofrer uma pressão imensa para não ser mais reciclável, para ser queimado na usina, porque a usina só lucra se tiver volume para ser queimado, volume de material. E aí vai tudo. Você imagina, todo o plástico da região da Baixada Santista, todo o papelão, todo o papel que tem, todo o resíduo alimentar, ele já está um pouco abaixo do tanto que a usina exige de tonelagem para ser queimada. Então, o que vai acontecer com esse material que hoje é separado? Ele vai ser todo jogado dentro do caminhão e vai ser torrado lá dentro do incinerador. É uma opção terrível por isso, porque inclusive vai dizimando a cadeia de reciclagem inteira, tanto dos pequenos proprietários de ferro velho que vivem da reciclagem, como as cooperativas de catadores. É uma destruição de força de trabalho, é uma destruição de gás, é uma destruição de matéria-prima e é uma destruição da saúde da população. A empresa não tem como explicar isso. O governo do estado, Dória e o Paulo Alexandre, os prefeitos da região, eles não conseguem explicar racionalmente. É por isso que o processo está todo escondido da população. Porque se colocar esse processo a debate público, as pessoas vão compreender que estão sendo enganadas, Roberta e telespectadores. E é por isso que a gente traz, então, esse assunto à tona para debater enquanto ainda é tempo. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua a falar sobre a possibilidade de Santos ter uma usina de incineração de resíduos. Não sai daí, é só um minutinho. Eu volto já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje, meio ambiente, a possibilidade da cidade de Santos ter uma usina de incineração de resíduos. E sobre isso eu estou conversando com Flávio Saraiva, que é dirigente sindical e também psicólogo. Flávio, a gente estava falando sobre toda essa problemática, o que isso pode ocasionar na cidade, no meio ambiente, na cadeia de trabalho dos produtores, no material reciclável, enfim. O que a legislação diz sobre isso? Há alguma coisa que impeça a instalação ou a atuação de um incinerador na cidade de Santos? A política ambiental, Roberto e telespectadores, ela preconiza tudo isso que eu expliquei anteriormente sobre qual é a forma adequada.
Infelizmente, essa tentativa de ir furando, de destruindo essa política, ela é algo que é inexplicável, como eu dizia antes. O que a gente está procurando fazer, inclusive, a gente já está acionando o Ministério Público, a gente está acionando a Justiça, exatamente porque este tipo de empreendimento ele vai contra a lei e contra, portanto, a política adequada e necessária do tratamento. A gente já está acionando a Justiça, nós estamos acionando o Ministério Público, porque tudo que está contido nesse projeto, do nosso ponto de vista, contraria não só a lei, como contraria o bom senso, contraria tudo aquilo que deveria ser levado em conta, especialmente pelos gestores públicos, porque os prefeitos e o governador são eleitos pela população, e não são eleitos pela população para destruírem a saúde da população e nem destruir matéria-prima, nem nada disso. Ao contrário, é para melhorar a gestão da vida pública, da vida da população. Ok, Flávio Saraiva, muito obrigada pelas suas informações. O OND entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente. Fica mais uma vez aqui o convite ao secretário para que venha ao OND e nos fale o ponto de vista, então, da Prefeitura Municipal de Santos. O OND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.